Olha, Arnaldo, vou começar com você. O programa. Então, portanto, eu vou direto a você. Por quê? Porque todo mundo estreou e tal, beleza, mas não há dúvida que a pior estreia foi a do São Paulo. Tomou uma cacetada de 3-0 do Mirassol, com 30 minutos do jogo, estava 2-0 já, o jogo já estava resolvido. Um futebol dentro de campo horroroso e parece que o que está acontecendo fora de campo, né? Está invadindo o campo, com um detalhe, né? Enquanto o São Paulo era surrado pelo Mirassol na TV Record, na TV Globo, no Fantástico, tinha reportagem sobre a lama política e de corrupção que envolve o São Paulo hoje. Na verdade, né, quando tem gente que imagina que as coisas não se misturam, né? Talvez ontem ou domingo à noite tenha sido a prática de que as coisas se misturam, sim, né? Ao mesmo tempo, o time jogava e era destaque no Fantástico nas páginas policiais ou na sessão policial numa matéria de 7 minutos. Bom, na verdade, né, Tironi, o São Paulo está largado há algum tempo. Vamos lá, antes da semana decisiva que o São Paulo vive agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Por que o São Paulo estreou contra o Mirassol em Mirassol e todos os outros grandes tiveram uma mão com açúcar no final de semana? Porque o São Paulo está largado, né? Então, o Santos, que ficou atrás do São Paulo no campeonato passado, estreou contra o Novo Horizontino em casa. O Corinthians, campeão, estreou contra a Ponte Preta em casa. O Palmeiras fez a melhor das visitas no Canindé do Trajano, porque a Portuguesa, ela consegue ser um oásis aqui nesse estado bendito, porque ela pode jogar e receber a torcida visitante. Então, para o Palmeiras, é a estreia dos sonhos, visitar com a maioria da torcida no Canindé, né? Não é possível jogar com torcida como visitante, nem contra Ponte Preta e Guarani. Mas Portuguesa ainda pode, não pode nem falar muito isso, senão daqui a pouco o cara do Ministério Público vai lá e veta a torcida visitante no Canindé também. Em resumo, o São Paulo, por inoperância completa da sua gestão, tem a pior estreia, a pior tabela, a pior configuração, e assim é, né? O São Paulo ainda vai jogar fora contra o Corinthians, sem torcida. Fora contra o Palmeiras, sem torcida. Fora contra a Ponte Preta, sem torcida. Estou pegando o campo do Paulista. O São Paulo tem grandes chances de cair pela primeira vez, macular a sua história, a sua última bandeira. Não fui rebaixado no Paulista. Não é na Série B do Brasileiro. O formato do Paulista, que, de novo, insisto, muita gente ainda não entendeu, não sacou. Ele é uma armadilha para os grandes, sobretudo para o grande mais fraco, para o São Paulo. Até hoje, o formato da Champions League, que é mais ou menos o que acontece no Paulista, não foi muito bem compreendido pelo torcedor aqui. E, para o São Paulo, além desses clássicos fora de casa, ele tem, nos seus 4 jogos em casa, a obrigação de fazer uns pontinhos para permanecer na primeira divisão paulista. O brasileiro é uma outra coisa, é um outro desafio. Vem daqui a pouquinho já. Mas é um outro desafio. O fato é que o São Paulo, acéfalo, numa crise política, numa crise econômica, não tem time para enfrentar a temporada. Não tem sossego e não tem time. O time do São Paulo, que já era fraco em 2025, piorou em 2026. Veio um reforço. Aliás, Danielzinho, deu até saudade do Mirassol ontem, né? Ele trocou de camisa, entrou lá no intervalo, já estava 2-0 para o Mirassol. Então, o time do São Paulo, que não paga em dia, não tem mais direção de futebol, tem um departamento médico completamente novo, tem jogador... Aliás, só voltou um jogador do departamento médico, o Lucas, né? E olha como voltou. O São Paulo é uma caricatura em campo. E nessa semana, as coisas vão se misturar mais ainda do que no domingo, em que a matéria do Fantástico não trouxe tanta coisa nova sobre a gestão Casares, ainda não incriminou completamente a gestão Casares, mas matéria do Fantástico é matéria no Fantástico, certo? E como disse o Danilo, a defesa do Casares acho que conseguiu, no momento da matéria, complicar mais o Casares
do que vinha sendo durante os outros 6 minutos da matéria. O fato é que no Morumbi, onde o São Paulo não atua como time há 3 meses, por causa do Casares. Aliás, por que não jogou no Canindé, jogou na Vila Belmiro? Boa pergunta, né? Isso no ano passado. No Morumbi, o São Paulo tem 2 decisões nessa semana antes de jogar contra o Corinthians em Itaquera, onde normalmente perde. O São Paulo joga quinta-feira contra o São Bernardo. Para mim é um jogo crucial na briga contra o rebaixamento, porque ele não vai ter outros jogos no Morumbi deste tipo, quase nenhum outro. E 24 horas depois, menos do que isso, tem a votação do impeachment, também no Morumbi, ao lado do campo do presidente do São Paulo. Ele, sobretudo, ancorado pelo presidente do Conselho, ontem, Aires de Abreu, a gente falava isso aqui na sexta-feira, fez de tudo, conseguiu construir todos os obstáculos possíveis para não ter o quórum suficiente e ser impeachado na sexta-feira. Mas, do jeito que a coisa vai, é capaz de sair gente de férias do Japão para vir votar aqui. E, mesmo que ele não seja barrado pelas urnas, o Danilo até me perguntava, eletrônicas, secreto, voto, etc. e tal, ele evidentemente não tem mais condição de governar o São Paulo. E enquanto ele não sair, melhor dizendo, essa aflição vai passar dentro do campo e já é uma coisa praticamente irreversível. E não é que se trocar o presidente e entrar o vice interinamente, o Crespo vai ter melhores ideias, o Rafael vai pegar mais, o Alan Franco vai errar menos, o Caleri vai sair do DM, o Lucas vai se inspirar. Não é automático, mas do jeito que tá, ele tá tragando o time dele para baixo, né? Já fez isso ano passado, mas o São Paulo tinha uma gordura de pontos suficiente para não correr risco no Brasileiro. Agora é muito mais difícil, porque o Campeonato Paulista é uma armadilha e o Campeonato Brasileiro começa já daqui a menos de 15 dias. Juca Kfouri, a gente queria que você desse a meta de likes e falasse dessa coisa bizarra, né? Que o São Paulo foi notícia nos 2 lados e é isso, né? Não tem jeito, o campo tá sentindo o que está acontecendo fora de campo. Eu em matéria de likes, como a gente fez 6 mil no último programa, e acho que hoje as coisas estão mais quentes, vamos para aquela meta tradicional de 7 mil. Bastante, hein? Eu vou dizer uma coisa... chegamos na audiência brutal, hein? Já estamos na audiência brutal. Já chegamos. Eu queria mostrar mais para o Zé Trajano, que gosta de um sambinha, diria o Ari Barroso, sambinha. Se fosse tango, você não diria tanguinho, né? Ele disse isso para um calouro, e expulsou o calouro, nem deixou o calouro cantar. Mas um sambinha que foi feito com um refrão que pega fácil para o Júlio Casares. Eu sei que o Arnaldo preferia que eu não mostrasse, porque ele acha que o público do Posse de Bola não merece. Mas eu achei tão bom o sambinha, e eu nunca tinha visto um cartola de futebol ser objeto de uma paródia musical, que eu vou tocar um trechinho. Vamos ver se vocês ouvem. Que animado, hein? Mundo Casares, tá tudo normal. Tem esquema em tudo, virou institucional. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Enquanto o tricolor sangra e ninguém explicou. Tem esquema no camarote, na verdade. Meu amigo. Deu para ouvir um pouquinho, sim, Juca. Deu para ouvir, Juca. Bom, Zé. Sim, ouvimos. Péssima qualidade musical, mas muito interessante a paródia. Exatamente, exatamente. Isso dá a medida da situação a que chegou o São Paulo, né? E o que é pior,
quando você vê figuras históricas, cardeais são paulinos, defensores da moralidade, da pureza e da democracia, defendendo Júlio Casares, como o célebre advogado quase centenário, que vale mais pelo irmão, o nosso maestro João Carlos Martins, do que propriamente por ele mesmo. De quem que eu estou falando, Arnaldo Ribeiro? Ives Gandra. Ives Gandra Martins. Há quem defenda Júlio Casares. É aquilo que disse o Arnaldo. Tironi, se ele não for impeachmentado na sexta-feira, e lembre-se, na quinta o São Paulo recebe o líder do campeonato, São Bernardo. Líder por saldo de gols. Como o São Paulo é o penúltimo pelo desempate nos cartões. Se o São Paulo não ganha este jogo, porque no domingo é Itaquera, tem Majestoso, o Casares não tem como se livrar do impeachment. Em se livrando, ele se livra dentro desse conselho viciado. Sem vergonha, se mantivê-lo. Agora, com a torcida, ele já está liquidado. Então, o melhor que ele faz, se de fato gosta do São Paulo, é renunciar. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, ele terá o mesmo fim inglório de Augusto Melo. Alguém sabe dizer por onde anda Augusto Melo? É isso. Sabe que eu comparando, aproveitando o gancho do Juca, do Corinthians, o que me chama a atenção, ontem vendo as entrevistas do Luciano, depois do Crespo, a impressão é que os caras estão absolutamente desanimados. Não parece que eles estão querendo lutar contra a situação, tipo, a diretoria tá mal, tá na polícia, mas a gente vai dar aqui. O Luciano falou, esse ano vai ser difícil, a gente precisa de ajuda. O Crespo parecia estar desanimado. No ano passado eu falava, né, que às vezes a entrevista do Crespo era meio melancólica. E aí na comparação Corinthians e São Paulo, o Corinthians também viveu casos de polícia, o Augusto estava em todas as páginas policiais, capa de jornal e notícia no Fantástico, em todos os outros jornais. Só que a gente via ali, o Fabinho Soldado sabe blindar o vestiário, a Gaviões estava comprando a briga até determinado ponto, o Corinthians saiu do ano campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, e você via ali minimamente um vestiário tentando lutar contra. Vendo o ambiente do São Paulo, as entrevistas, me parece que os caras sentiram demais essa questão. O São Paulo já vive a normalidade dos atrasos de salário, né? 2 meses de imagem é o normal do São Paulo atrasado. No Corinthians também tem essa questão de atraso, renegociação a todo momento. Então eu acho fundamental isso, de que assim, a torcida do São Paulo veja e entenda isso no próximo jogo contra o São Bernardo e os próprios jogadores. Eu entendo quando eles fazem o apelo de eles falarem que a situação está muito difícil, que é um momento muito complicado, mas ao mesmo tempo assim, ou esses caras entendem que eles estão lutando contra tudo e contra todos, como diria o Abel lá no Palmeiras, porque assim, essa melancolia ela só vai piorar a situação que vem de cima para baixo. Eu sei que é difícil, o exemplo vem de cima para baixo e tal, mas cara, vendo as entrevistas ontem, eu fiquei ainda mais preocupado com a situação do São Paulo em relação a isso. Tem uma diferença grande entre Corinthians e São Paulo. Aliás, são diferenças, né? Primeiro, o Corinthians do ano passado, o time era bem melhor que o do São Paulo. Isso é o mais importante. O Corinthians arrebentou o clube. Arrebentou. Triplicou a dívida para fazer um time melhor que o São Paulo. Foi isso. Mas estou dizendo para o campo. Sim. Então, primeiro, o time era bem melhor. Segundo, o Corinthians tinha um técnico que está até hoje acostumado a caos. Dorival Júnior. Veio do caos da seleção. Terceiro, o corintiano é acostumado ao caos. É verdade. O corintiano já é um torcedor acostumado ao caos e não desmobiliza o time a ponto de encher o estádio sempre, acostumado a Dualib, a Kia Jerabichian, a mil coisas, a Andrés, a rebaixamento, a vira não sei o quê, a tapa no estacionamento, a invasão, a tudo, a quebrar o alambrado. O São Paulino não é acostumado a isso. Isso não estou fazendo uma comparação pejorativa, não. Eu estou dizendo só uma característica, né? E, além de tudo isso,
acho que é uma diferença básica. O Augusto Melo, pirotécnico, indiciado pela polícia, como disse o Juca, onde está, ele adotou uma estratégia que parecia suicida, mas pro time, pro grupo de jogadores, ele fez sentido. Ele não pagou ninguém, mas ele pagou os jogadores e a comissão técnica o tempo todo. Não teve atraso nenhum. Não. Nunca teve. Nunca teve. O Corinthians deu calote em todo mundo, mas não deu calote em quem trabalhava no Corinthians, na atualidade. Isso pega também. Eu estou falando algumas diferenças do que acontece num clube e no outro clube. A situação do São Paulo é menos grave do que a do Corinthians em termos financeiros. É só isso que o São Paulo tem por um futuro próximo. Mas, para a realidade, concordo plenamente com você. O Crespo, o Luciano, o São Paulo já não tem mais o Luiz Gustavo, que era um cara que tinha uma atitude um pouco maior, já não tem mais o Rafinha, o Caleri, que é outro capitão, continua machucado. Todo mundo, não é que eles não entenderam, eles entenderam bastante. Só que se não reagirem, o time vai cair, né? E acho que no Corinthians, essa circunstância ela não transbordou tanto para o campo, como poderíamos imaginar, que a torcida, os jogadores, a comissão técnica conseguiram levar de alguma forma, né? Já não está mais no Corinthians. E é curioso, porque às vezes tem alguns personagens que você não imagina que consigam fazer um trabalho desse isolamento, blindagem. O Fabinho Soldado, gente, no Flamengo ele não tinha função nenhuma. No Corinthians, fez 2 movimentos. O primeiro, com o cheque em branco do clube, quebrou também o clube fazendo as contratações, foi buscar o Memphis. Depois, com o Transferban, que acabou sendo bom para o Corinthians, ele tinha uma missão. Aqui não entra Cartola, aqui não entra tal. Deixa o Melo lá se ferrar. E eles conseguiram, de alguma forma, blindar um pouco, ou separar minimamente o campo do caos. O Corinthians está acostumado a fazer isso, o São Paulo não está e vai sofrer mais. Deixa eu botar o Mauro na conversa. Mauro, matei o campo, né? E em campo o time foi mal e foi amassado.